Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da nossa série dessa clínica maravilhosa localizada aqui em Montenegro. Uma clínica que a gente fez recepção, sala de lentes, sala da fono e hoje a gente vai conhecer a sala da fono. Vem comigo! A gente começa pela recepção, que é o primeiro vídeo dessa sequência que vocês estão acompanhando. Se vocês não assistiram, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. E agora a gente vai passar direto para a sala da fono, que foi a segunda sala que nós fizemos a nossa intervenção. Então, queridos, a gente começa com essa porta maravilhosa. A sala da fono mereceu uma atenção especial, uma atenção extra, e a gente trocou inclusive a porta. Porque eu vou resgatar as fotos originais desse projeto para vocês verem que aqui não era a sala da fono. Aqui a gente fez uma alteração estrutural, a gente fez uma reforma completa, porque aqui era uma parte de circulação, aqui era uma parte de área externa, onde tinha uma janela, se eu bem me lembro, que tinha um poço de luz. E pra cá, sim, nós entrávamos na sala da fono, que era uma sala menorzinha do que essa daqui. O que nós fizemos? Aqui a gente trouxe o intuito de trazer a cabine acústica como parte do projeto. É isso mesmo. Isso aqui que vocês estão vendo é a nossa cabine acústica da nossa fono. E ela nem parece uma cabine acústica porque a gente construiu ela do zero. Originalmente vocês vão ver o projeto antigo e a cabine acústica que ela tinha era aquelas cabines acústicas bem antigas, de estrutura metálica. Então era um trambolho dentro dessa sala e ocupava um grande espaço. Tinha um aspecto de sala antiga, de sala escura, mesmo tendo janela e tendo iluminação natural para dentro do espaço. Aqui a gente não tem iluminação natural, aqui a gente acabou tendo um espaço fechado, mas vocês vão ver que a gente usou de vários artifícios para trazer esse projeto bem iluminado, gostoso e que não fica pesado dentro do ambiente. Então aqui a gente trouxe uma reforma completa. Analisando em planta baixa, vocês vão poder ver que aqui a gente tem um espaço reduzido. E aí, geralmente, quando uma pessoa vem na fonoaudióloga para fazer uma consulta, é muito difícil que ela venha sozinha. Então aqui a gente trouxe duas poltronas super confortáveis. E essas poltronas são poltronas que inclusive são giratórias para que a pessoa tenha essa flexibilidade de uso. E a ideia aqui era trazer um ambiente confortável. Então aqui tem uma mesinha lateral onde muitas vezes a nossa fono senta aqui junto do paciente para ter uma conversa gostosa, para ter um papo mais descontraído. Outras vezes ela fica na mesa dela, onde a gente também trouxe uma cadeira extremamente confortável e linda, diga-se de passagem, porque aqui ela pode atender o paciente no formato tradicional, no formato convencional, trazendo uma mesa com o paciente sentado do outro lado. Aqui vocês vão ver que a gente trouxe uma linguagem super contemporânea para dentro do projeto dela. E a cidade de Montenegro é uma cidade muito úmida. A gente sabe que aqui as construções têm um problema de umidade. E aqui, por a gente não ter nenhuma janela, nenhum espaço aberto, nós optamos em trazer como grande estrela, uma das grandes estrelas, né, desse projeto, essa parede que vem com esse revestimento. Muitas pessoas acham que isso aqui é uma parede estofada, quando na verdade vem aqui ver de pertinho, isso aqui é porcelanato, queridos. Aqui nós trabalhamos o porcelanato intercalado com os filetes dourados e aqui a gente trabalhou na modulação 1,20 por 60. Quando a gente enxerga o grande pano dessa parede, a gente vê que ora tem o porcelanato vertical, ora tem o porcelanato horizontal e ora a gente tem meio módulo, fazendo essa geometria tão interessante e trazendo, né, um pano de fundo para nossa médica. Aqui ela grava os vídeos dela, aqui o paciente vai conseguir enxergar ela, né, sempre com esse painel emoldurando ela por trás e a gente traz um ponto de destaque. Ficou uma parede belíssima, principalmente porque aqui a gente trouxe um rebaixo de forro de gesso, originalmente a sala não tinha rebaixo de forro de gesso. E vocês vão ver que a gente trabalhou muito bem a iluminação, trazendo aqui ó, uma sanca, onde todas as luminárias embutidas ficam dentro da sanca, então a gente só enxerga a iluminação banhando, né,
o eixo de cada um desses módulos. Então vocês vão ver que é uma iluminação que foi pensada de acordo com essa modulação. E aí tá o grande diferencial quando a gente traz uma iluminação que vai ser pensada juntamente do projeto. Então uma coisa conversa com a outra, e quando a gente olha para o projeto global, a gente não consegue perceber a olho nu, mas todo o projeto entra em sintonia, é um projeto que fica leve, um projeto que fica confortável e que facilmente eu trabalharia aqui. Tu também, Sophie? Sim. Muito bom, né? E aí, queridos, o que nós trouxemos? Então, rebaixo de forro de gesso, iluminação embutida aqui na sanca e lá ao fundo também. Então, aqui a gente tem prateleiras, ao fundo é somente a parede pintada, com uma prateleira generosa com a iluminação embutida. Então aqui a gente trabalhou as fitas de LED, toda a iluminação, né, na temperatura de cor de 3000 kelvins, e vocês vão ver que é uma temperatura de cor que deixa mais confortável, mais gostoso, principalmente pensando que a gente não tem iluminação natural aqui. Então a gente trouxe essa reprodução da luz do sol, né, na temperatura de cor utilizada nas fitas de LED, nos embutidos e em todo o espaço. Então aqui as prateleiras na laca brilho, já que a nossa doutora é a estrela do espaço, a gente trouxe a sala dela com uma marcenaria que realmente vai ser valorizada dentro do espaço. Então prateleiras generosas, né, com um espaço decorativo. Tem aqui as amostras dos equipamentos auditivos, porque ela é fonoaudióloga, mas ela também comercializa os equipamentos de audição. Então aqui a gente tem um espaço que fica fácil para ela pegar os itens e mostrar para o paciente ou testar no paciente. Também tem espaço decorativo e aqui ela fica com um espaço generoso para poder puxar a cadeira e ter espaço hábil. A mesa, meus amores, a gente trabalhou também na laca brilho com a borda chanfrada e o vidro pintado na mesma cor da laca. Então aqui a gente utilizou um vidro ultra clear justamente para trazer essa leveza e para proteger o tampo da mesa. Pensem que esse é um projeto que já está pronto desde 2018, então olhem como é um projeto que realmente ele está perdurando a longo prazo, justamente porque a gente escolheu materiais que são materiais muito bons, como porcelanato, a laca protegida pelo vidro e a madeira. Aqui a gente trabalhou com a madeira natural, no frejó, que traz esse conforto, esse aconchego, esse acolhimento que só a madeira traz. Então aqui o tampo vem no vidro, justamente para que ela possa escrever as receitas, possa apoiar as coisas aqui sem se preocupar com essa marcenaria aqui. Já trouxe um descanso de canetas, olha que coisa mais linda isso aqui, foi curadoria minha, tá? Do escritório. Então a gente trouxe um descanso de canetas aqui para ela ter uma caneta bacana à mão, que fica organizada, mas que não fica aquele pote cheio de canetas. Aí trouxemos um dispenser para trazer o álcool gel e é claro que o dispenser foi pensado para combinar com o espaço dela. Aqui até mesmo a caixa de lencinhos foi pensada, né? Então ela daqui a pouco precisa corrigir alguma coisa ali do paciente, né? Precisa de um lencinho, já fica aqui à mão. Fica todo o espaço à mão. Então vocês podem ver que aqui na marcenaria a gente pensou em gavetas, que isso aqui eu quero muito mostrar para vocês. Quando a gente faz o levantamento de medidas do que o cliente tem na sua casa, quando é um projeto tão diferenciado assim, a gente faz o levantamento de medidas, inclusive das coisas que ele quer guardar. E aqui nós pensamos diversos nichos para trazer espaço de organização dentro das gavetas dela. E aí é claro que aqui a gente trouxe um projeto mais slim, com as frentes no fecho-toque, ó, aqui os aparelhos de audição para ela poder utilizar no paciente. E aí fica tudo mais organizado e de fácil visualização para ela trabalhar aqui do lado. Então aqui essa grande bancada, ela faz parte da nossa estante e ela continua pelo outro lado. Eu vou fazer a volta para mostrar para vocês, mas antes disso eu quero falar dessa luminária, porque vocês veem que aqui a gente tem todo o espaço, uma iluminação mais charmosa, mais gostosa. E essa luminária é o que ilumina o plano de leitura. Aí essa luminária sim a gente trouxe ela com uma temperatura de cor mais fria justamente para ela iluminar o plano de leitura. Então do lado de cá a gente tem itens que ela não usa com tanta frequência, ela vai ter que vir aqui do outro lado do paciente. Mas ó, a gente tem gavetas de armazenamento para os equipamentos que ela tem como estoque. Tem gavetas com armazenamento de itens de audição. E aqui embaixo tem uma parte com prateleiras e armazenamento diverso. Do lado trouxe uma bandejinha com um cafezinho, então muitas vezes ela vem, gosta de servir um cafezinho, sentar com o paciente para conversar.
E eu queria trazer vocês para verem essa louça maravilhosa, que esse aqui era do acervo da cliente. Olhem o espetáculo dessa louça, gente. Olha de perto. Uma louça pintada à mão, que ela tinha guardado na cristaleira dela. E a gente utilizou no projeto dela. Fantástica, fantástica, de linda, de muito bom gosto. Então, aqui a gente traz, né, toda essa conformação. Aqui atrás, esse grande painel amadeirado é o que aquece o espaço, porque pensem comigo, a gente trazendo tudo isso aqui numa cor cinza, mesmo que a gente traga o Fendi, ficaria um projeto muito frio. Não frio de sentir realmente a temperatura do ambiente, mas frio da sensação que o ambiente nos passa. Então aqui nós trouxemos um grande painel ripado, todo na madeira natural Frejó, e ele vem com um rodapé recuado e iluminado, tanto na parte inferior quanto lá em cima o roda-forro, ó, recuado do forro de gesso, trazendo esse aspecto, né, trazendo essa iluminação na parte superior. Aqui atrás, o quadro com um sistema auditivo para que ela possa explicar para o paciente, né, em qual canal que vai, ou utilizar as terminologias técnicas, que essas eu confesso para vocês que eu não sei, mas esse quadro é bastante explicativo para quando ela está atendendo o paciente. E quando a gente vai se dirigindo para o outro lado, a gente vê que vem esse grande volume, que também é trabalhado no ripado na madeira, que aqui sim, queridos, é a nossa cabine acústica. Olhando, deixa eu mostrar para vocês. Vou fechar a porta do ambiente, porque quando o paciente está aqui, ela tá com a porta fechada, né? E aí a gente tem, ó, esse grande painel todo amadeirado emoldurando o espaço. Aqui no cantinho, vem comigo ver, a gente tem um espelho ao fundo, justamente para que esse espelho traga essa sensação de profundidade para dentro do ambiente e para que a gente não tenha um ambiente tão restrito, tão fechado, tão duro, engessado. Então o espelho traz esse movimento que eu gosto bastante. E aí também é o lugar para nossa médica fazer o look do dia, que eu já vi que ela faz vários looks do dia. Inclusive, eu já fiz meus looks do dia por aqui. Um espelho que nós desenhamos todo no espelho prata. E aí ele vem com esse formato retangular, mas a gente traz uma borda no dourado para trazer um pouco mais de sofisticação por aqui. Vamos à cabine acústica então. Isso aqui foi um desafio bem grande, porque a gente nunca tinha feito cabine acústica, nem nunca tínhamos feito nada em relação à audição dessa maneira assim. Então foi a primeira vez, a gente teve que estudar bastante para fazer essa cabine, e é claro que a gente contou com o apoio, com a ajuda da nossa fono, que foi nos orientando onde buscar as informações também. Então essa cabine foi pensada para ter lá dentro o espaço da cabine acústica. Detalhe para os puxadores que nós trouxemos, todos esses manilhões lindíssimos, tanto na porta de entrada quanto na porta da cabine. Então a gente abre a cabine acústica, inclusive eu já fui paciente dela. Vocês estão ouvindo a diferença na minha voz? Vocês estão ouvindo a diferença como aqui a voz fica muito mais aveludada? Não é mágica, é ciência. Ai, não podia perder essa piada. Bom, não é mágica, isso aqui é projeto. Por quê, queridos? Aqui a gente tem uma cabine acústica real. Então a gente construiu ela com alvenaria, fizemos os recobrimentos internos. Aqui dá pra ver um pedacinho, olha, que a gente tem o USB, tem o isopor e aqui tem a manta acústica. E aqui essa grande janela, que é onde a doutora consegue nos enxergar. Depois eu vou mostrar para vocês lá do outro lado como que funciona. Mas é muito bacana porque eu já fiz o teste de audição. Marido fica dizendo, né, tu tá surda, tu tá surda. Eu disse, vamos ver se eu estou surda mesmo. No final das contas, quem tá com surdez é ele e eu é que tô com o ouvido de criança. Porque vem aqui, a gente coloca os fones, botamos uma cadeira super confortável, é claro, principalmente porque aqui, vamos combinar que a pessoa quando vai ficando mais idosa vai tendo mais problema de audição. Então aqui a doutora acaba atendendo muitas pessoas idosas, daqui a pouco pessoas com sobrepeso. Então a gente pegou uma cadeira super confortável, estofada. A pessoa bota o fone aqui e fica ouvindo. Deixa eu ajustar, aqui. Pronto. Fica ouvindo. E aí a gente pega, ó, botamos um ganchinho aqui. Daí a gente pega esse equipamento e ela vai fazendo barulho ali do lado. Isso aqui fica com a porta fechada. Aí quando a gente ouve o barulho, a gente tem que apertar o botão. Aí ouve o barulho, aperta o botão. Então toda vez que dá um barulhinho, e às vezes dá um barulhinho assim,
bem baixinho. Aí é difícil, tu tem que se concentrar para ouvir o que tá dando no fonezinho, né? Então ela fica ali operando o equipamento e a gente fica ouvir. Mas ela consegue nos ver. Deixa eu tirar que eu devo estar gritando, porque realmente isso aqui abafa bastante. Ela consegue nos ver. Então, a gente já ouviu relatos da médica que muitas vezes a pessoa não comunica ali no botão que ouviu o barulho, mas ela tem uma expressão facial e aí ela consegue entender que a pessoa ouviu o barulho sim. Então esse vidro é muito importante, aqui a gente trouxe uma grande janela, vocês estão vendo que é vidro duplo que a gente trabalhou aqui. E aqui a gente teve a certificação, né, de que realmente a cabine acústica é uma cabine eficiente, está certificada, laudada, para que a gente possa ter o exame. Dá uma olhadinha lá pelo outro lado que eu vou mostrar aqui, olha como é que ela fica. Então, eu tô falando com vocês daqui de dentro. Fechei a porta e nitidamente a gente consegue ouvir que a voz tá uma voz muito mais aveludada, porque esse material aqui que parece uma casca de ovo, mas é claro que não é, é um material fonoabsorvente. Então esse material absorve a voz, aqui a gente trabalhou com uma iluminação focada, e aí a médica fica do outro lado fazendo o exame e o paciente fica aqui dentro. Terminou o exame, o paciente sai daqui, inclusive, olha a diferença na minha voz. Olha, aqui a gente trouxe inclusive o tapetinho, que é um tapetinho vinílico, justamente para ele também absorver o volume da voz. E saindo da cabine acústica a gente tem o piso, aqui a gente está trabalhando com laminado. Essa aqui foi a segunda sala que a gente fez, então o piso daqui ficou diferente do restante do espaço. Do lado de cá a gente pensou em uma mesa, que é uma mesa que também é eficiente para médica. Aqui, vocês desconsiderem essa baguncinha que a gente tem por aqui, porque ela trocou o equipamento nesse meio tempo e a instalação ainda não ficou 100%, como vocês podem ver. Mas é um equipamento novo que vai trazer mais qualidade. Já está marcado com o pessoal da marcenaria para vir fazer essa manutenção. Então, o que a gente trouxe nessa mesa? Uma cadeira estilo secretária, bem pequenininha, porque essa cadeira é a cadeira que a médica senta para fazer o exame ali com o paciente. Então aqui, ó, essa bancada é uma bancada fixa, toda na laca brilho também. Temos os equipamentos aqui na vitrinezinha, ó. Então basta que ela abra a vitrine, pegue o equipamento e teste no paciente. Fica tudo guardadinho atrás do vidro para não dar poeira. E aqui ela tem nas gavetas as fichas médicas, tem aqui os laudos. E aí esse é o equipamento aqui que ela fica mexendo nesse equipamento e fica vendo o que tá acontecendo lá com o paciente lá dentro. Gente, isso aqui ficou fantástico de dentro. Fantástico. Tá aqui, ó, o laudo, a aferição da cabine acústica, tudo pensado para proporcionar um melhor resultado para ela. E olhem como essa cadeira funciona super bem. Então, muitas vezes a médica fica sentada ali, se às vezes, porventura, o paciente vem com mais 2 pessoas, essa cadeira também é utilizada para ser mais um ponto de apoio para fazer a recepção. Detalhe que a gente pensou em cadeiras todas ou no corino ou no tecido facto, que são cadeiras que são específicas para utilizar em clínicas médicas, então é um tecido lavável. A gente sabe que a Anvisa pede diversas coisas, né, para quando a gente vai fazer um projeto de clínica. Então aqui a gente trouxe tudo que a Anvisa nos pedia para ser uma clínica que realmente tivesse aprovação, tivesse o laudo e que fosse uma clínica super eficiente, além de linda. Não basta ser linda, tem que cumprir com a funcionalidade. Então, queridos, esse foi o nosso último tour dessa sequência de 3 vídeos. Se vocês perderam os outros vídeos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo da recepção e o vídeo da sala de lentes, porque aqui é uma clínica tanto oftalmológica quanto fonoaudióloga. Então, deixem um comentário de vocês se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida. E eu vou deixar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho. Aqui a gente tem vídeo toda semana e aqui a gente fez uma série de 3 vídeos para mostrar a clínica por completo para vocês acompanharem tudo que a gente pensou. Foi uma clínica que demorou aí uns 5, 6 anos para ficar pronta, porque a gente fez um ambiente, demos um tempo, fizemos outro ambiente, demos um tempo. A gente foi bem no ritmo que os clientes queriam, que os clientes podiam, porque a gente sabe que muitas vezes fazer um projeto, uma reforma de uma clínica envolve muito mais, porque os médicos não poderão atender nesse período, então precisa ter uma organização muito maior.
Então eu vou deixar o convite para vocês acompanharem essa nossa trilogia de perto, o link está aqui embaixo. E eu aguardo vocês semana que vem com outros episódios de outros projetos para vocês verem tudo que a gente vem produzindo por aqui. Eu aguardo vocês semana que vem. Um beijo, até mais!